Biossegurança. O que é e qual a importância? Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde dessa semana. Eu chamo-me Cláudio Maulana, sou médico dentista. No programa Mais Saúde dessa semana, vamos falar sobre a biossegurança. Este tema é resultado da pergunta feita pelos nossos internautas durante o programa em que falamos sobre a profilaxia. O nosso internauta pergunta: qual é o tratamento que é feito para o material odontológico para evitar a transmissão de doença de um paciente para outro, visto que esse material entra em contato com a boca do paciente? Para responder a esta pergunta, vamos hoje falar sobre a biossegurança em odontologia. O que seria biossegurança? Biossegurança é um conjunto de medidas que tem por objetivo prevenir, controlar ou reduzir o risco à saúde. Precisamos, na prática diária da medicina dentária, implementar medidas que têm por objetivo impedir a transmissão de micro-organismos de um paciente para o outro. E essas medidas enquadram-se naquilo que chamamos de biossegurança. Para nós entendermos quais as medidas são usadas para prevenir a transmissão de doenças, nós precisamos classificar os materiais ou os instrumentos odontológicos. E nessa classificação, vamos mencionar 3 grupos de instrumentos ou materiais odontológicos. O primeiro grupo são os materiais descartáveis. Nesse grupo de materiais descartáveis, fazem parte o copo descartável que o indivíduo usa para bochechar, fazem parte os guardanapos, fazem parte as luvas descartáveis, fazem parte, por exemplo, os protetores que são usados para fazer o raio-x do nosso paciente, fazem parte também os sugadores que são usados para remover saliva na boca do paciente, fazem parte os aplicadores de produtos e materiais. Para além disso, as escovinhas de que falamos na semana passada, que serviam para polir os dentes, também faz parte dos materiais descartáveis. Esse grupo de material precisa ser trocado a cada paciente. Significa que depois do uso do paciente, para evitar a transmissão de doenças de um paciente para outro, esse material todo precisa ser descartado de forma correta. O segundo grupo de materiais que também usamos, ou instrumentos, são os instrumentos perfuro-cortantes. E nessa categoria de instrumentos, nós encontramos, por exemplo, as agulhas que usamos para fazer a anestesia dos nossos pacientes. Essas agulhas que são perfuro-cortantes precisam ser descartados a cada paciente. Nesse ponto, nesse quesito, relacionado às boas práticas, é necessário que o médico faça a abertura desses instrumentos na presença do seu paciente. E é importante também que o paciente veja esse processo de abertura. Se em algum procedimento eu vou usar uma lâmina de bisturi, eu vou fazer a abertura desta lâmina na frente do paciente para garantir que é um instrumento não antes usado. E após o uso com esse paciente, nós vamos descartá-lo de forma correta. Em terceiro lugar, vamos falar dos instrumentos reutilizáveis. Aquela ponta de que nós falamos na semana passada, quando abordávamos o tema relacionado à profilaxia, que é usada para limpar a sujidade em volta do dente, esse instrumento não é descartável. Assim sendo, após o uso em um paciente,
precisa ter o devido tratamento antes de voltar a ser usado em outro paciente. Com isso, todos os outros instrumentos que são reutilizáveis, como é o caso, por exemplo, do espelho que nós usamos na consulta odontológica, esse material não é descartável. Com isso, após o seu uso, passa por um processo complexo de tratamento, a que nós chamamos de esterilização. Esse material passa por um processo de desinfecção, tem que ser lavado, tem que ser seco, tem que ser corretamente embalado e passa por um equipamento para fazer a sua esterilização. Com isso, esse material volta para ser usado em um outro paciente depois de esterilizado. Tenha a certeza de que o seu médico use materiais esterilizados a cada consulta. Para além disso, existem os equipamentos. Na lista de equipamentos temos, por exemplo, a cadeira dentária, temos, por exemplo, o aparelho de raio-x. Esses equipamentos eles são higienizados, são desinfectados após o uso de um paciente antes do outro. Com isso, com essas medidas, nós conseguimos reduzir o risco de transmissão de doenças ou da passagem de micro-organismos de um paciente para o outro na consulta odontológica. Com isso, eu queria garantir ao nosso telespectador de que é feito de tudo para que não seja passada micro-organismo de um paciente para o outro em cada consulta odontológica. O nosso papel como pacientes é ser vigilantes para garantir que essas medidas estão sendo usadas de forma adequada. Chegados aqui, vamos dar por terminado o nosso programa em que falamos sobre a biossegurança. Igual fez o nosso telespectador que deixou uma pergunta, eu quero convidá-lo a compartilhar este programa para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Quero lhe convidar a se inscrever, a dar um gosto ao nosso programa. E se tiver algum questionamento, deixe nos comentários deste programa. Pode nos localizar no Facebook e também no YouTube, bastando para o efeito procurar por GMTV. Forte abraço, até o próximo programa.